Olá, começa agora o Tribuna Livre, o programa que te coloca dentro do plenário da Câmara Municipal de São Paulo. Aqui você acompanha os discursos dos parlamentares da casa. As falas dos vereadores são de livre escolha e têm aproximadamente 5 minutos. É da tribuna do plenário do Legislativo paulistano que os vereadores da casa discursam durante as sessões. E o Tribuna Livre traz um compilado resumido das falas dos parlamentares. Então, vamos aos discursos do programa desta semana. Obrigado, presidente, vereador João Jorge. Primeiro quero aqui cumprimentar todos que nos assistem pela TV Câmara São Paulo, quem nos acompanha pelas redes sociais, pelo chat, pares presentes no dia de hoje, leitores do Diário Oficial. Quero usar esse espaço aqui no dia de hoje, presidente, também para poder falar e expressar aqui a minha opinião, mais um ato de tristeza para o povo brasileiro. É um afronto à democracia, o que aconteceu, um afronto ao STF, um afronto ao Congresso Nacional, ao presidente da República, enfim. Lamentavelmente, é um ato lamentável. Ocorreu na Praça dos Três Poderes, em Brasília, um episódio lamentável. Um homem-bomba explodiu na frente do STF e detonou o próprio carro a 300 metros do local. Esse homem foi candidato a vereador pelo PL nas últimas eleições em Santa Catarina. Olha só, o sujeito foi candidato a exercer um mandato parlamentar. A gente entende que um parlamentar ele tem que ter uma responsabilidade muito grande, não importa qual partido. Ideologia tem que deixar de lado. A gente tem que respeitar todos os partidos. Por essa razão, tem diversos partidos para você escolher. Mas é lamentável o que aconteceu. Em função da ideologia, o cara foi candidato, teve uma votação sem expressão nenhuma, 98 votos, mas vem fazer um afronto desse porque ele acha que todos têm que ter a mesma opinião dele, Coronel Salles. Não podemos jamais pensar dessa forma. Eu penso de um jeito, eu respeito a opinião de todos e presumo que todos possam respeitar a opinião do oponente, do outro colega, sei lá, do companheiro ou não, de colega de partido ou não. No próprio partido tem divergência. O próprio partido tem divergência da linha de pensamento, da forma de pensar. Mas a gente tem que respeitar e nós temos a democracia para isso, para você poder viver em harmonia, né, para poder discutir e respeitar a opinião de cada um. Segundo a reportagem do UOL, investigadores da Polícia Federal afirmaram à coluna que já é possível concluir que o atentado em Brasília foi premeditado. Mas claro que foi premeditado e planejado. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Não tem como acontecer um troço daquele se o cara não planejou. O cara entrou, saiu, levou um automóvel com artefatos, circulou livremente para lá e para cá, foi em gabinetes poucas horas antes e lógico que foi premeditado. Agora, eu desafio que fosse isoladamente, que ele estava sem participação de outras pessoas. Eu diria que é muito difícil, mas vamos deixar mais para frente. Não vamos aqui querer condenar, mas certamente teria outras pessoas assessorando nessa barbaridade, lamentavelmente. E que o autor é um extremista de direita. Antes do ato terrorismo, ele publicou uma série de mensagens sobre o ataque, misturando declarações com teor político-religioso. Essa cultura de sentimento de violência nas pessoas não pode ser naturalizado. Atos como esse, que a princípio parece uma ação de lobo solitário, não deve ser considerado um ato isolado.
é preciso visitar a história recente e voltar aos atos terroristas de 8 de janeiro, que conspirava contra as instituições brasileiras e deve ser combatido com o rigor da lei. Tem que respeitar as instituições, porque tudo indica que o grande alvo no dia de ontem era o STF, especialmente o ministro Alexandre de Moraes, em qual quero deixar claro aqui, eu tenho um profundo respeito pelo ministro Alexandre de Moraes, não porque ele é o ministro do STF, porque eu já o conhecia antes, bem antes dele ser ministro do STF. Eu já conhecia a pessoa do Alexandre de Moraes, tinha muito respeito por ele, sempre eu respeitei. Ele foi secretário de Segurança Pública, ele foi secretário de Transporte dessa cidade, ele contribuiu muito nessa cidade. Então, já tenho conhecimento e profundo respeito por ele. É lamentável, não porque foi com ele, mas poderia ser com qualquer um outro ministro do STF, que os ministros estão lá para prestar um serviço de qualidade. Tem outros ministros que foram indicados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Da mesma forma, nós temos que respeitá-los. Eles estão lá, agora eles têm que cumprir o papel de dever de ofício deles, que estão lá para isso. Que a instituição do STF tem que ser tratada com muito respeito. Esperemos que cada vez mais eles estejam lá para cumprir o papel deles com maestria, porque são pessoas competentes para isso e por isso que estão lá. Agora, mais do que nunca, é preciso dizer, não há a anistia aos golpistas de 8 de janeiro. Não podemos... Imagina se for acontecer uma anistia para um ato criminoso desse. Aí pode dizer que acabou a democracia no país. Isso não deve acontecer de forma nenhuma. Obrigado, presidente. Essa é a minha manifestação no dia de hoje e presumo que as minhas palavras aqui não tenham ofendido ninguém, mas sim respeitado a democracia e o direito de cada um. Muito obrigado. Senhor presidente, senhoras e senhores servidores da casa, imprensa, guarda municipal, bombeiros, amigos e amigas que nos assistem pela TV Câmara. Presidente, o motivo que nos traz aqui vai na esteira do que o vereador Senival Moura acabou de dizer. É de lamentar esse ocorrido na capital do Brasil, um Brasil em que nós projetamos as melhores expectativas, tendo 200 milhões de brasileiros trabalhando de sol a sol, e isso não retrata o projeto de Brasil que nós sonhamos e que nós pedimos a Deus. Nada substitui o diálogo. Às vezes, algumas pessoas que, até por ter um estereótipo, uma visão equivocada do militar, falam, nossa, coronel, mas o senhor é um homem do diálogo, o senhor... Ora, gente, a política, o objetivo é melhorar a vida das pessoas. O dia que todas as pessoas que opinam, que atuam, que votam, que legislam, que julgam, que trabalham no executivo, todos os brasileiros e brasileiras, e aqueles que escolheram o Brasil como pátria e adotaram o Brasil como pátria, lembrarem disso, nós seremos uma nação melhor. Eu, até por uma natureza pessoal, sou adepto do diálogo. Aqui, sou do PSD, um partido da social-democracia, que a gente entende que não tem que acabar com o capitalismo, nada disso, que o Estado parametriza, mas ora, vamos pelo entendimento, de nada vai adiantar. Olha aí, essa pessoa, sabe-se Deus como é que estava a cabeça dele, para abandonar a família, abandonar a sua casa e ir podendo tirar a vida de outras pessoas, uma pessoa que estivesse
indo tomar o ônibus ali na parada de ônibus na Praça dos Três Poderes. Ali, quem não conhece, você tem pontos de ônibus, é uma praça pública. Tirar a própria vida, jogar uma bomba, não é possível. E não é assim. E também não é radicalizando, querendo colocar a culpa na direita, num discurso que até pouco tempo se dizia o contrário com relação quando o presidente Bolsonaro tomou a facada. E aí falavam daquele infrator da lei, daquele marginal que tentou tirar a vida de um candidato, seja ele qual for. Eu era o comandante-geral quando nós transportamos o candidato a presidente da República do aeroporto de Congonhas para o hospital Albert Einstein. Foi no aeronave da Polícia Militar. Eu não titubeei. Por quê? Porque o Estado tem a obrigação de cuidar da segurança das pessoas. Agora, do mesmo jeito que a esquerda, parte da esquerda, alguns querem imputar a esse pensamento de direita aquela ação, não é possível. Como também não se pode imputar a todos os integrantes da esquerda, às vezes, ações extremadas. Então, o que a gente pede aqui, presidente, é a ponderação. É somente com equilíbrio. É equilíbrio na sua casa, equilíbrio no trabalho, equilíbrio na relação dos colegas que trabalham aqui. Por exemplo, eu faço questão de cumprimentar cada servidor. Por quê? Porque aí ninguém é melhor que ninguém. A única diferença são os níveis de responsabilidade. Só isso. Agora, você quer mudar um regime consolidado, com ações extremadas, seja de que lado for, não é isso que a população quer da gente, não é isso que o Brasil precisa da gente. Só isso, presidente. Lamentar esse fato terrível e vamos vigiar para que isso não tome escala em outros locais desse nosso Brasil, que tanto precisa de equilíbrio e de trabalho. Só isso, presidente. Muito obrigado. O Tribuna Livre faz agora um intervalo e volta já. Continue de olho no trabalho dos vereadores, acesse a nossa playlist no YouTube por meio desse QR Code que aparece aí na sua tela e saiba tudo o que acontece na maior casa legislativa da América Latina. Voltamos com o Tribuna Livre e vamos direto ao plenário para mais discursos dos nossos vereadores. Muito boa tarde, presidente, boa tarde aos colegas vereadores, funcionários da Câmara, todos que nos assistem pela TV Câmara, por todos os meios de comunicação possíveis. A minha vinda nesse momento é para falar sobre a Enel. A Enel, vereador Eli Correia, o senhor que está ali constantemente nos programas de rádio, o senhor deve receber muita reclamação dos seus ouvintes, por conta da ausência de trabalho intenso com podas de árvore, os problemas que vem ocasionando essa concessionária de serviços na cidade de São Paulo. Mas eu queria ir além da poda de árvore. Eu queria ir além dessa ausência de serviço. Tanto a Enel quanto a CETEP são detentoras de áreas em toda a cidade de São Paulo. Quando essas áreas estão localizadas em regiões mais centrais, em bairros mais nobres, essas áreas são muradas, são cuidadas, não existe lixo no muro, não existe lixo dentro das áreas. Aliás, as pessoas nem percebem, vereador Nunes, que essas áreas da Enel ou da CETEP existem. Só vão observar mesmo porque a gente vê aquelas torres, né, o linhão passando. Mas são muros, muitas vezes, formados com painéis, com obras de arte, com grafite, ou são ocupadas por espaços, né, de projetos de sustentabilidade, de hortas comunitárias. Incrível. Mas quando a gente entra em regiões como Brasilândia, Jaraguá,
Taipas, Perus, regiões mais periféricas. Eu tenho certeza que isso também acontece em áreas mais vulneráveis da Zona Sul, da Zona Leste. Essas áreas são abandonadas, não existem muros, não existe limpeza, não existe organização, não existe projeto social inserido nesse contexto. Ao contrário, em muitas delas existe população em situação de alto risco porque estão vivendo às margens das torres de transmissão. Não existe sequer a fiscalização por parte dessas concessionárias. Então, hoje eu trago aqui essa questão para que a gente possa também trazer a reflexão. Já fiz um questionamento à CETEP, fiz um questionamento à Enel, agora no mês de outubro, falando da questão da infestação de animais peçonhentos, porque onde tem lixo, tem animal peçonhento. Falando da falta de cercamento e segurança, onde tem falta de cercamento, você tem invasão, você tem ausência de segurança, ausência de manutenção periódica. Nós temos ali na região do Jardim Vista Alegre um dos casos mais emblemáticos, aonde está virando uma pequena Cracolândia, e a área é deles. As pessoas cobram segurança, mas aquela área tem dono, não é a Prefeitura de São Paulo que tem que agir naquele lugar. Quem tem que agir é o dono da área. Na minha casa mando eu, na casa do senhor manda o senhor, não é assim? Na casa da Enel, quem tem que cuidar, quem tem que zelar, quem tem que murar, quem tem que manter limpa é a Enel. E eles não estão fazendo isso. Então, nós encaminhamos e estamos aguardando, né? Ainda não completou 30 dias, estamos tendo bastante paciência, alguns questionamentos, né? Perguntando qual é a frequência de limpeza, perguntando, né, se as áreas possuem cercamento, né, se foram detectados focos de infestação de ratos. Hoje a gente vive, né, um momento em que está tendo muita infestação de escorpiões. Mas isso só acontece nas periferias, onde essas áreas estão descobertas e desassistidas pelos seus donos, né? Então, a gente faz aqui, no caso da Enel, nós elencamos aqui uma quantidade considerável de endereços, tivemos o cuidado de fazer o levantamento, e nós esperamos que a população de São Paulo receba essa resposta, e não apenas a resposta, mas as providências por parte dessas concessionárias. E só para falar da questão da poda de árvore, vale lembrar, presidente, que a Enel muitas vezes não faz a poda de árvore, deixa chegar até o último, porque quando ela desliga a rede, ela deixa de ganhar. Para ela fazer o desligamento da rede para a poda de uma árvore em uma rua, ela precisa deixar de atender várias residências, e isso significa menos dinheiro no cofre da concessionária. Então, eles precisam ter um pouco mais de empatia pela população de São Paulo, principalmente pela população periférica. Obrigada, presidente. Quero cumprimentar aqui o presidente, todos os funcionários da casa, os colegas vereadores aqui e, claro, todos os funcionários que nos ajudam no dia a dia. Eu queria falar de dois assuntos aqui, viu? A gente precisa voltar a discutir um pouquinho quando foi a privatização dos cemitérios na cidade de São Paulo. A gente sempre falou que o serviço dos cemitérios públicos da cidade de São Paulo iria piorar. Sempre falamos disso aqui, na privatização, tentamos convencer a base do prefeito que iria piorar a vida das pessoas e encarecer, e o serviço iria piorar. Mas fomos voto vencido nessa casa, porque a gente sabia que a população da cidade de São Paulo não tinha condições de arcar com as custas do enterro do seu ente querido na cidade de São Paulo. A gente sabe que uma população que ganha, no máximo, a maioria da população ganha máximo 2 salários mínimos, não conseguiria pagar de 3 a 7 mil reais para cada enterro do seu ente querido que viesse a óbito. Mas a gente ficou debatendo isso muito tempo, falando com todo mundo, sempre falava nas comunidades, a população sempre nos ouviu, mas a casa dizia que ia baratear o serviço público de enterro nos cemitérios, do serviço funerário da cidade de São Paulo. E hoje a gente se depara com esse trabalho péssimo que está sendo oferecido à população da cidade de São Paulo.
todo dia tem uma reclamação. Todo dia a gente percebe que tem alguém reclamando do serviço funerário da cidade de São Paulo. Isso foi uma responsabilidade da casa, porque nós não podíamos ter deixado privatizar o serviço funerário da cidade de São Paulo. Nas audiências públicas, a gente dizia que a população iria sofrer com a privatização do serviço público funerário da cidade de São Paulo. E hoje a gente se depara com esse problema que essas reclamações diariamente do serviço mal prestado, abandono total. E aqui está o vereador Rubinho Nunes, que inclusive votou a favor, né, da privatização dos cemitérios. E está aqui agora querendo fazer a CPI do serviço funerário da cidade de São Paulo. Não, vereador Sidney Cruz, também que outro dia nós falamos sobre isso, que ia piorar, você dizia também que ia melhorar, mas infelizmente a gente precisa abrir essa CPI para melhorar o serviço público do funerário da cidade de São Paulo, e seria muito importante. Fora isso, também eu queria elencar aqui um movimento que é para acabar com a escala 6x1. A gente sabe que muita gente aqui hoje em dia pensa que trabalhar 6x1 vai gerar mais, como poderia dizer, produção. E não é verdade. A gente sabe que quanto mais você trabalha, mais cansado fica. E o movimento VAT está pedindo lá, tem a PEC que está pedindo para a gente acabar com a escala 6x1. Por que eu acho que é importante a gente discutir a escala 6x1? A gente sabe que a população precisa descansar mais, vida social. E cada dia que você trabalha 6x1, você fica mais cansado e produz menos. A gente sabe, tem exemplos na Alemanha, que a carga horária diminuiu de 8 para 6 horas e a produção aumentou. Porque a pessoa vem trabalhar com mais motivada, com mais condições de trabalho, e a vida social dela é importante. A vida das pessoas, ela tem que ter o convívio social. E essa escala 6x1 hoje tira o direito da população viver seu dia a dia socialmente, viver seu dia a dia com mais descanso, ter tempo para a sua família. E a gente precisa, sim, apoiar o movimento para acabar com a escala 6x1. Eu sei que muitos deputados aí, que falam que liberalismo lá, que pede a Partido Liberal e aquelas coisas que a gente está ouvindo aí, pensa que não pode acabar com a escala 6x1, mas a gente sabe que os parlamentares pouco trabalham 6x1, né? Se trabalha 5x1 e olha lá, ou 5x1 não, 5x3, 5x2, 4x3, 5x2, e é importante a gente fazer essa discussão nessa casa aqui também e apoiar o movimento para acabar com a escala 6x1, dando condições do trabalhador viver seu dia a dia, viver o social e, claro, ter mais tempo para a sua família, que a gente sabe que é saúde pública. Então, estou aqui apoiando acabar com a escala 6x1 e, se possível, a gente faça uma escala 4x3, que será muito importante para os trabalhadores dessa cidade, e além disso será importante porque vai gerar mais emprego e aí as empresas vão render mais, e se a pessoa quiser trabalhar mais, que ela receba por isso também, que ela receba pela hora extra, pelo tempo que ela vai trabalhar mais. Então é importante que a gente apoie o movimento para acabar com a escala 6x1. Obrigado, meu presidente. Também vou tratar do tema que o meu colega terminou aqui falando, que é um tema que está tomando o Brasil. Esta semana, o tema do fim da escala 6x1 tomou o Brasil, tomou as redes sociais e agora vai tomar também as ruas. E o que é essa escala 6x1? É que o trabalhador e a trabalhadora trabalham 6 dias seguidos e folga um dia, sendo que esta folga não é no fim de semana, no sábado, no domingo, para ficar com a sua família, para ficar com seus filhos, para poder tirar um lazer coletivo com os seus familiares. Não, a folga pode cair numa segunda, pode cair numa terça, pode cair numa quarta, e a pessoa vai folgar um dia, mas não vai ter a sociabilidade familiar. Por isso, esta escala é tão nociva para a saúde desses trabalhadores e trabalhadoras, que na sua grande maioria são todos que trabalham no comércio, que trabalham nas farmácias, que trabalham nas pizzarias, que trabalham nos shopping centers, enfim, uma série de lugares que empregam com a escala 6x1.
E isso é desumano. É desumano deixar pessoas trabalhando 6 dias seguidos e folgar num dia em que ninguém mais da família vai estar de folga. Porque o que essa pessoa vai fazer para tirar um lazer coletivo com a família? Então, terminar essa escala 6x1 é uma questão de saúde pública, é uma questão de saúde mental, é uma questão de humanidade. E é por isso que precisa ter o nosso apoio. Por isso, foi criado um movimento, através do fundador desse movimento, que é o Rick Azevedo, que inclusive foi recentemente eleito vereador no Rio de Janeiro, muito bem votado, e que teve o apoio. Então foi criado o movimento Vida Além do Trabalho, porque a gente não vive nesse mundo só para trabalhar, só para ser burro de carga, só para ficar sendo explorado. A gente vive para ter vida, para ter lazer, para ter cultura, para ter vida familiar, e por isso esse movimento foi fundado. E teve o apoio para fazer uma PEC, ou seja, uma proposta de emenda constitucional da deputada Érica Hilton, que foi vereadora aqui com a gente nessa casa. E a deputada fez um projeto de emenda constitucional que, inclusive, também está avançando em muitos deputados que estão assinando esta PEC. A PEC já conta agora com 134 assinaturas, sendo que precisa de 171 assinaturas. E a gente pede aqui para todos os parlamentares dessa Câmara Municipal que tiverem contatos com deputados federais, para que peça para o seu deputado assinar essa PEC. Porque essa PEC, ela tem que passar a valer para poder garantir saúde, para poder garantir dignidade para a classe trabalhadora brasileira. Então essa pauta é uma pauta que tem que unificar todos os trabalhadores e todas as pessoas que lutam por dignidade, que lutam por saúde, que lutam para que as pessoas tenham uma vida digna, muito além do trabalho. Tem essa coisa de que a cidade não para, o mundo não para, só que a cabeça das pessoas está adoecendo com esse excesso de trabalho e por não folgarem no fim de semana. Então, pelo fim da escala 6x1, pela PEC ser aprovada no Congresso Nacional, a gente vai estar na rua junto com o movimento Vida para Além do Trabalho. Obrigada, presidente. E este foi mais um Tribuna Livre, e através deste QR Code na tela, você será direcionado para a lista de programas no nosso canal oficial no YouTube. O Tribuna Livre é transmitido toda segunda-feira, às 2h30 da tarde. Obrigado pela sua audiência, até a semana que vem. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.